l'évangile de Jean, Evangelho de João, le Alléluia. chapitre 3, capítulo 3, à partir du verset 1 verso 1 jusqu'au verset 7. ao Amém. 7. Amen. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Levez-vous pour la lecture Vamos levantar para a officielle leitura de la Alléluia. parole de Dieu. da palavra de Deus. Alléluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amém. Glória a Deus. Seigneur Dieu. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amen. Amém. Amém. Glória a Deus. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Senhor Deus, obrigado pela tua Ta palavra. parole pour nous, c'est une A boussole, tua Seigneur, palavra sur para cette nós é terre. uma bússola C'est ce sobre qui nous essa terra. guide, É o que c'est nos ce qui nous guia, montre le é chemin. o que nos guia. Car, Seigneur, de nous-mêmes, Porque de nós nous ne mesmos, savons pas où on va, nós não Seigneur. saberíamos Mais c'est para ta onde parole qui irmos. nous donne la direction. Nós, é a tua palavra La que direction nos qui est direciona. Jésus-Christ, A Seigneur. direção que é Jesus Cristo. Merci pour cela. Obrigado por Au isso. nom de No Jésus. nome Sim, meu de Deus. Jesus Cristo. Amen. Amém. Glória a Vous Deus. pouvez vous asseoir. Pode se sentar. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, Aleluia, Deus. pourquoi nous sommes ici? por que nós estamos aqui? Parce que nous croyons en É Dieu. porque nós cremos em Deus. C'est pour cela É por isso que que nous sommes ici. nós estamos aqui. Ce matin, Hoje, pela les manhã, sœurs étaient ici. as irmãs estavam aqui. Parce que Porque vous avez un compromis vocês têm um compromisso avec le Seigneur com o Senhor qui Amém. nous a Glória a Deus. que appelés nos chamou Aleluia. à la liberté. à Glória a Deus. liberdade. La Bible a dit que c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis Aleluia. nos chamou para et que nous sermos devons livres. tenir E ferme que Glória a nós Deus. temos que segurar Aleluia. firme dans cette liberté. nessa Glória a liberdade. Qu'on on ne nous remet pas à nouveau E não nos coloque dans la novamente joug de la servitude, Verdade. no jugo de mais il nous a da libérés. servidão. Aleluia. Mas ele Glória a nos Deus. libertou. La Bible nous parle Glória a ici Deus. A Bíblia Aleluia. nos diz assim, que Nicodème, que Nicodemos c'est un chef de juifs. era chefe dos judeus. Alors un chef, Então, chefe c'était quelqu'un de très era important. uma pessoa muito importante. Mais cet homme Mas este qui est homem, très important, que era tão que importante, tout le monde écoute, que todo mundo
escutava. parce qu'il est un leader. Porque ele era líder. Cet homme allait voir Jésus Aquele homem foi ver Jesus, aleluia. pendant la E nuit. durante a noite. Pourquoi il a parlé dans la journée? Por que ele não foi de dia? Pourquoi de nuit? Por que ele foi à noite? Parce qu'il a eu Porque ele honte se envergonhou et il a peur e ele tinha medo qu'on le voie que ouvisse aller parler avec e Jésus. falar com Jesus. Lui comme un leader. Ele como líder, Mais au plus profond de mas lui, no seu profundo il interior, savait qu'il devait ele aller voir sabia Jésus. que ele deveria ver Jesus. Parce que sa propre bouche a Porque dit a sua própria boca dizia à Jésus que ce que tu que fais, a Jesus o que tu fazes, aucun homme nenhum homem ne le fait. não pode fazer. Et personne ne peut pas le E faire ninguém pode fazer si Dieu n'est pas se avec Deus lui. não Aleluia, está com glória a ele. Donc il affirme Então ele confirma que Jésus est venu de que Dieu. Jesus Aleluia, veio de glória a Deus. Deus. Alors s'il savait que Jésus est venu de Então, Dieu, se ele sabia que Jesus veio de pourquoi Deus, il préoccupe por que é que ele se preocupava du regard des dos autres? olhares dos outros? C'est cela É isso qui arrive de nos jours. que acontece nos dias de Nous hoje. croyons à la chose, A gente crê na coisa, mais on a une grande barrière mas a gente tem uma barreira qui nous empêche que nos impede d'aller jusqu'à l'endroit de ir até o lugar et accepte ce qu'on croit. e aceitar no que cremos. Cet homme, il savait que Jésus Aquele était le homem, Fils de Dieu. Ele Aleluia, sabia que glória a Jesus era o Deus. Filho C'est de pour Deus. cela qu'il a dit, il faut absolument que je voie cet homme. Ele Glória a disse, tem que Jesus, eu aleluia. ver Parce que ce qu'il a fait, personne n'est capable de le faire. O que ele faz, Aleluia, ninguém glória a pode Deus. fazer. Et il allait voir Jésus. E ele foi ver Glória Jesus. a Un chef Jesus. de juifs, Era chefe judeu, c'est un docteur era doutor de la parole. da palavra. Nicodème, il connaissait la loi Nicodemos, ele conhecia parce a qu'il lei, était un leader. porque ele era líder. Mais quand Jésus va lui dire Mas quando Jesus vai lhe dizer, qu'il faut naître de nouveau, tem que nascer de novo, il n'a pas compris. ele não entendeu. Il ne savait pas de quoi Ele Jésus não entendia parlait. do que Jesus estava Il a dit, mais falando. comment cela est-il possible Mas ele disse, como isso é de possível renaître de nouveau quand de on est vieux? nascer novamente se somos Il ne velhos? comprenait pas. Ele não entendia. Vous voyez que Nicodème, Vocês podem ver que Nicodemo, malgré la connaissance de la loi qu'il avait, ainda com todo o conhecimento da il lei avait que ele tinha, besoin ele necessitava de naître de de nouveau. nascer de novo. Aleluia. Naître de nouveau, Nascer de novo c'est une transformation de vie. é uma transformação de C'est un vida. changement de vie. É uma mudança de Ça veut dire vida. que je change de vie. Quer dizer que eu mudo de Je ne vida. vis plus comme je vivais par Eu avant. não Glória a vivo mais Deus, quando eu aleluia. vivia Mais je antes, vis en Jésus-Christ. mas eu vivo Eita, em glória a Jesus C'est Cristo. ce Jésus-là qui va me É sauver. esse Jesus que vai me salvar. La Glória a Bible Deus. a dit A Bíblia diz que si tu crois que se tu creres de ton cœur Aleluia. que Dieu a que ressuscité Deus Jésus ressuscitou Glória a Jesus, et qu'il est le Fils de Dieu, que Ele é o Filho de Aleluia. tu Deus, es déjà sauvé. tu já está Aleluia. salvo. Si tu crois de ton cœur Se tu creres de todo o Aleluia. teu et tu le coração confesses e tu par ta confessares bouche pela tua boca que Jésus est le Fils que de Dieu Jesus é o Filho de et que Deus, Dieu l'a ressuscité le e que troisième Deus jour, Aleluia. ressuscitou o tu terceiro es dia, déjà Deus. sauvé. você já é salvo. Transformation de vie, Transformação de vida. Aleluia. c'est t'abandonner É te abandonar et d'accepter le Seigneur e de Jésus aceitar Glória a o Senhor Deus, Jesus et aleluia. marche avec e lui andar Glória com a Ele et Deus. vive pour e lui. viver para Aleluia. Si nous Glória a vivons Jesus. avec Jésus, Ele. Se nós vivemos com Jesus, tout ce qui appartient à Dieu tudo que pertence a Deus est pour nous. é para Aleluia. nós. Glória a Nicodème, il Jesus. connaissait la loi, Nicodemos conhecia as leis, mais il avait besoin d'une transformation de vie. mas ele precisava de uma transformação. Comme nous aujourd'hui, Como Glória a nós, Deus, on hoje, peut aleluia. connaître très a bien la gente pode Bible, muito bem conhecer la a Bíblia, parole de Dieu, a palavra de Deus. mais des fois on a besoin Mas muitas vezes a gente d'une necessita transformation uma transformação de l'intérieur do Glória a interior Deus. pour para l'extérieur. o exterior. La Alléluia. transformation ne se E fait pas à a l'extérieur, transformação, ela não vem do mais elle exterior, commence à Alléluia. l'intérieur mas Glória ela a começa Deus, no pour interior Alléluia. l'extérieur. para o exterior. Glória a Je ne Deus. peux pas me
Eu não Je ne peux posso pas de ne pas parler de la grandeur de Dieu. deixar de falar da grandeza Quand on de Deus. regarde comment c'est beau les choses que Dieu Nós a fait, vemos como é bonito o que Deus il est fez. capable de faire tout cela. Ele é capaz de fazer tudo De la isso. même manière que Dieu nous Da a créés. mesma forma que Ele nos criou. Aleluia. Si nous marchons avec Se lui, nós andarmos com nous Ele, Glória ne a Deus. manquerons de rien. nada nos Verdade, faltará. Si nous Aleluia. mettons Se Dieu nós colocamos Glória a Deus. Deus devant notre vie, diante de Aleluia. nous nossa ne vida, manquerons de rien. Glória a nada nos Deus. faltará. Si nous donnons la Se priorité nós Glória a demos a Deus. prioridade de notre vie à Dieu, nossas Aleluia. vidas a Deus, nous ne manquerons de rien. nada Glória a nos Deus, faltará. aleluia. Parce que Jésus, Porque Jesus, il est le chemin, Ele Glória é a o Deus, caminho, aleluia. la vérité Ele é a Glória a verdade et la vie. e Ele é a Aleluia. vida. Rien ne peut pas nous glória, manquer. glória a Nada Deus, nos pode aleluia. faltar. Nicodème allait voir Jésus Nicodemos, quando foi ver Jesus, parce que quelque chose, porque algo il manquait quelque chose dans son cœur. faltava dentro de seu À coração, l'intérieur de lui, no seu interior. quand il a écouté Jésus parler, Ele escutou quand Jesus il voit falar, les œuvres de ele Dieu via as obras de Deus qui produisent en que Jésus-Christ, produzia em Jesus Cristo. il a dit non, Ele disse não, il faut que je rencontre le Maître. eu tenho que Aleluia. Il est venu véritablement de encontrar. Dieu. Ele veio verdadeiramente Il de ne Deus. parle pas comme les Ele hommes, não fala como os il ne homens. parle pas comme la loi, Ele não fala como as mais leis, sa parole donne la vie. mas a sua palavra dá vida. Nicodème avait besoin Nicodemos tinha d'une necessidade de transformation. ser transformado. Nicodème avait besoin Nicodemos Aleluia. de necessitava naître de de nouveau. nascer novamente. Nous Glória a tous, Deus. Todos on nós a besoin un jour Glória a de Deus. precisamos naître de dia nouveau. Verdade. nascer de Celui qui est né de Alléluia. nouveau, Aquele que nasceu de novo. Jésus est sa priorité. Jesus, ele é a sua prioridade. Celui qui est né de nouveau, Aquele que nasceu de novo. Jésus est sa priorité. Jesus é a sua Aleluia. Glória a prioridade. Deus. Jésus a dit quoi à Nicodème? Jesus falou o que a Nicodemos? Il a dit si un homme Ele disse: se homem ne naît d'eau não nascer da água et d'esprit, e do Espírito, ils ne peuvent pas voir ele le não royaume de poderá Dieu. ver o reino de Deus. Il ne peut pas rentrer dans le Ele royaume de não Dieu. poderá reentrar no reino de Deus. Donc la transformation de Então, vie, a transformação quand de on vida, accepte Jésus, quando a gente aceita Jesus, c'est pas seulement não é somente aller dans les eaux, ir nas águas, mais aller dans les eaux, mas sim ser c'est le batizado. commencement de notre é vie o avec início da Christ. nossa vida com Jesus Glória a Cristo. Deus. Une fois sorti dans les eaux, Uma vez Glória a saído Deus, das aleluia. on águas, a le parcours, a gente tem le parcours de transformation. caminho de transformação. Là, nous allons apprendre à marcher avec Aí le nós Seigneur. vamos aprender a andar Nous com allons o apprendre à Senhor. donner priorité Nós à vamos, Dieu dar prioridade a et Deus. né d'esprit. E Aleluia. nascer Une no fois Espírito. né d'esprit, Uma vez que a gente nasce espiritualmente, notre priorité de a vie nossa prioridade de vida est Dieu. é Deus. Glória a Deus. Nous ne pouvons Alléluia. pas en aucun cas Não podemos em nenhum momento donner priorité à une autre dar chose. prioridade a outra coisa. Parce qu'on est né de nouveau. Porque nós nascemos Aleluia. Parce que novamente. l'Esprit de Dieu qui nous Porque guide, é o Espírito de Deus que on nos a guia. l'envie d'être dans sa Alléluia. présence. Nós Glória a temos o Deus, desejo né? On a de l'envie estar de na sua presença. louer le Nós Seigneur. temos o desejo de Aleluia. On a louvar. A l'envie gente tem o desejo de marcher avec de Jésus. Glória a andar Deus, com aleluia. Jesus. Nicodème allait chercher Nicodemos, ele foi buscar le renouvellement de sa vie. o Glória a renovo Deus, para a sua vida. aleluia. Jésus l'a dit, mais toi qui es Jesus docteur de la parole, falou-lhe, de, mas de la Que é loi, doutor da palavra, das leis, et tu ne sais pas ces choses. e tu não sabes disso. Jésus ne parlait pas Jesus, ele não falava de ce qu'ils avaient appris do que eles tinham dans leur aprendido tradition. nas suas tradições. Mais Jésus leur parlait de Mas royaume. Jesus falava do reino. Qu'est-ce que Jésus est venu faire O sur la que terre? Jesus veio fazer sobre a terra? On dit que Jésus est venu sauver. Dizem que Jesus veio salvar. Mais Jésus n'est pas venu simplement sauver. Mas Jesus, ele não foi simplesmente salvar. Jésus est venu pour annoncer un royaume. Ele veio para anunciar o reino. Jésus est venu pour nous Ele présenter veio un royaume. para nos apresentar um reino. Et il a mené E ce royaume esse pour nous. reino que ele trouxe C'est para pour nós, ça quand il a glória envoyé les Deus. disciples à chaque Por fois, isso il dit que comme quando ça. ele enviava os seus discípulos, ele dizia assim: Annonce le royaume.
Anuncie o reino. Dis que le royaume de Dieu est proche de vous. Diga que o reino de Deus Le está royaume de próximo. Dieu est proche. O reino de Deus está Aleluia. Le próximo. royaume de Glória a Dieu, il Deus. est près. O reino de Aleluia. Deus está próximo de Glória a nós. Le Deus. royaume de O Dieu, reino Glória a de Deus. Deus ce n'est pas seulement quand on não va é mourir. somente quando vamos morrer. C'est d'ici même. É aqui Glória a Deus. Il mesmo. est près de nous. Ele está ao nosso Aleluia. Quand lado. Jésus dit que je suis à la quando porte Jesus diz, eu estou à porta. et je frappe à la e porte, eu bato na porta. s'il y a quelqu'un à l'intérieur se et qu'il houver m'entend, alguém lá dentro et que qu'il me ouvre la escutar, porte, e que ele abrir a porta, je vais rentrer eu dans vou sa main. entrar na Aleluia. sua Et com moi et mon Père, ele, e eu e meu pai, on va Aleluia. souper a avec gente Glória a lui. vai comer com Et ele. on va faire de lui E notre a gente demeure. vai Glória a fazer dele Deus, nossa aleluia. moradia. aleluia. Si Jésus habite en nous, Se Jesus ele mora em nosso nous ne interior, manquerons de rien. nada nos Aleluia. faltará. Si Glória a c'est Deus. Jésus qui nous Se guide, é Jesus que nos guia, nous ne manquerons de rien. nós não faltaremos de nada. L'homme parcourir le monde O homem percorre o Aleluia. mundo à chercher le bonheur. procurando a felicidade. Mais le bonheur, il est en Mas Jésus-Christ. a felicidade está em Verdade, Jesus Nous Cristo. pouvons tout Nós recevoir podemos receber de tudo en un seul. em só. Des fois, on va dans les magasins Muitas vezes a gente vai nas et on lojas voit des promotions. e a gente vê promoções. Ils font un pack. Eles fazem pacote, Des fois, un pack de 5 pacote de 5 pour le prix pelo preço peut-être de 2 ou de de 1. 2 ou de só. Et cela est très important. E isso aí é importante. Si tu vas acheter par l'unité, Porque se fosse comprar por ça te unidade, coûtera plus cher. vai te custar mais caro. Ça nous intéressait de faire. É interessante de Jésus fazer. nous donne Jesus ele nos dá tout ce qu'on a besoin. tudo que nós necessitamos. Aleluia. En Glória a un. Deus. Só num. Jésus donne la vie. Jesus dá Glória vida. a Jésus Jesus. transforme. Jesus transforma. Jésus Deus, donne la aleluia. guérison. Jesus dá cura. Jésus donne une vie Glória a financière Deus, aussi aleluia. bénie. Uma Glória vida a Deus. Jésus donne une vie familiale bénie. Jesus dá uma vida Glória a familiar Beaucoup abençoada. parcouru le monde. Muitos percorreram o Consulte des médecins aux médecins Consultam médico e médico et malades, e doente. mais ils n'ont pas reçu. Mas eles não Uma receberam guérison. uma cura. Jésus guérit. Jesus cura. Jésus transforme. Jesus Aleluia, transforma. glória a Si nous Deus. mettons notre main, Se notre coloca vie em nossas Jesus, glória a vidas Deus. entre ses mains, entre Glória a suas Deus. mãos. croyez-moi, Creia. Aleluia. nous ne manquerons de rien. Nós não Aleluia. faltaremos de nada. Si nous faisons de Jésus Se notre nós priorité, fazemos Glória a de Jesus Deus. a nossa nous ne prioridade, manquerons de rien. nós não vamos faltar de nada. Aleluia. Beaucoup entre les chrétiens, Muito entre os crentes, ils aiment Jésus. eles amam Jesus. Ils sont chrétiens. Eles são cristãos. Mais Jésus n'est pas leur Mas priorité. Jesus não é a sua prioridade. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que a Bíblia nos diz? Tu aimeras Tu amarás ton Dieu de tout ton o cœur, teu Deus de todo o teu de coração, toutes tes pensées, de todo o teu pensar. et tu aimeras ton prochain comme, E tu amarás ao teu Amém. próximo comme toi-même. como a ti mesmo. Aleluia. Jésus a résumé tous les Jesus, commandements en ele deux. resumiu todos os mandamentos Aime ton em Dieu, dois. ça veut dire en première Amar teu place, Deus em primeiro Aleluia. lugar et ton prochain en e o deuxième Glória a teu place. Deus. próximo em segundo lugar. Il a dit cherchez Ele premièrement disse, mon procure royaume primeiro o meu et reino ma justice e a minha justiça. et tout ce que tu as Alléluia. E besoin. tudo que necessitas C'est moi qui va te le donner. sou eu que vou te dar. Glória Mais on a fait le Jesus. contraire aujourd'hui. Mas hoje nós fazemos Nous o courons contrário. derrière ce que Dieu lui-même allait nous donner. Nós corremos atrás do que Deus mesmo iria nos Le dar. monde fait tout à O l'envers. mundo está fazendo Il a tudo dit ao cherchez mon Ele royaume diz, procure primeiramente et o ma meu reino justice. e a minha justiça. Moi, je vais te donner tout ce Eu que tu as vou besoin. te dar tudo Au-dessus de Aleluia, tout. glória a Acima Deus. de tudo. Aleluia. Et nous, on cherche E a gente procura ce que Glória a Dieu nous a promis de nous donner. o que Deus nos procura. Et non pas ce Deus que nos Dieu nous a dit de prometeu chercher. dar, Aleluia. e não o que Nous Ele devons disse faire confiance. que daria. Nós devemos fazer Si nous avons confiança. cru à la parole Se cremos na palavra de Dieu, de Deus, alors nous devons le mettre en pratique. então devemos Aleluia. colocar em Et prática. si nous le mettons en pratique, E se colocamos em prática, Dieu va faire Deus tout vai fazer de tudo dans notre vie. em nossas Aleluia. vidas. Même si la lutte est grande, Ainda que venha même si as la lutas, maladie est là, ainda que venha mais doença, Dieu
Mas Deus, il guérit. Ele Il est cura. le médecin de Ele é o médecins. médico dos Aleluia. Il est le médicos. Seigneur des Ele seigneurs. Glória é a o Deus, Senhor do aleluia, Senhor. glória a Aleluia. Jesus. Notre priorité A nossa Aleluia. doit être prioridade Jésus-Christ. tem Glória a que Deus. ser Jesus Cristo. Nous ne devons pas donner notre Nós temps não devemos dar o nosso ce qu'on n'a tempo plus rien à faire. do que nós não temos mais Ah, o que fazer. demain, Amanhã j'ai rien à faire. eu não tenho o que fazer. Je peux, Seigneur, Ah, agora eu posso aller à ir l'église. para a igreja. Demain, j'ai rien à faire. Amanhã eu não vou ter nada o que fazer. C'est le jour que je passe É mon o temps pour dia prier. que eu vou passar para me orar. Non, mes frères Não, et sœurs. meus irmãos, Chaque matin, todas as on manhãs. donne un temps à A Dieu. gente tem que dar Glória a um Deus. tempo. Si je dois prendre le travail à 8 heures, Se eu tenho que trabalhar às 8 et par exemple, je réveille à 7 heures e eu, por exemplo, acordo às pour me 7 préparer pour aller au para me travail, preparar para ir ao trabalho, alors je dois me réveiller à 6 heures. então eu tenho que me Aleluia. acordar De às 6 7 heures à 7 heures, je das parle avec 6 Dieu. às 7, Aleluia. eu tenho que falar Glória com a Parce que Deus. quand je me réveille le matin, Porque quando eu me acordo de manhã, je suis en vie parce que Dieu m'a eu renouvelé. estou vivo porque Verdade. Deus Je me suis en vie renovou. parce que Dieu a déjà fait un miracle dans ma vie. Porque Deus já fez um milagre na minha Aleluia. vida. Tout le matin, c'est Dieu qui nous Todas as renouvelle. manhãs é Deus que nos renova. Aleluia. Et lui, il a déjà fait pour nous dès le matin, Deus Verdade, o glória a amanhecer já Deus. fez de notre réveil. Deus Aleluia. Il a déjà fait. Ele já fez. Verdade. Donnez-nous un petit moment Então Glória que a possamos Deus. dar Tout um le pequeno matin. momento toda manhã avant d'aller dans nos affaires. antes de Aleluia. fazer nossos afazeres. Le soir, De Aleluia. noite, quand on rentre de tout ce quando qu'on a à faire dans la gente journée, entra de todos fatigué, fazer mais do avant dia, de se coucher, cansado. Mas antes de deitar, donnez un temps à Dieu. tem um Aleluia. tempo. Parle avec lui. Fale com Remerciez-le ele. Agradeça pour a ele tout ce qu'il a por fait. tudo que ele Aleluia, fez. verdade. Je crois d'une chose. Eu creio uma coisa. Si nous passons notre temps Se nós passarmos o nosso tempo à remercier Dieu, a agradecer a Deus à lui être fidèle e sermos de fiéis ce qu'il nous donne tous les jours, que Ele nos dá todo dia, nous n'aurons plus besoin nós não precisaríamos de demander des choses spécifiquement. de pedir-lhe coisas Il va tout nous donner porque parce Ele que vai c'est dar. cela qu'il nous a dit de faire. Porque é isso que Ele disse para nós Mais fazer. est-ce que c'est normal de prier et demander tellement de choses à Dieu? Será que é normal de orar e pedir tantas Oui, coisas a c'est Deus? normal de Claro demander à que Dieu. é normal de pedir a Mais Deus. nous devons avoir une Mas priorité. nós devemos ter uma prioridade. Remercier Dieu en premier Agradecer Deus em pour la vie primeiro, qu'il nous a donnée. pela vida que Ele nos Et dá. ensuite demander. E em seguida pedir, Parce qu'il est notre Père. porque Ele é o nosso Ceux Pai. qui ont des enfants, Aqueles que têm filho, ils savent cela. eles sabem disso. Quand un enfant a besoin de quelque chose, Quando seu filho precisa de il algo, va aller voir son père, il va aller voir sa maman ele vai ver os seus pais. et il va demander jusqu'à ce que le E parent donne. ele vai pedir até que os seus Nous pais. sommes des enfants de Dieu. E nós somos C'est filhos normal de qu'on Deus. demande, E é normal que pedimos. mais il faut qu'on soit reconnaissant vers Nós Dieu temos que ser agradecido a Deus. pour ce qu'il fait déjà pour Por nous. que Ele faz por nós. Demandez à Alléluia. Dieu, Pedir a Deus. mais remerciez-le le matin Agradecê-lo Deus, pela avant manhã, d'aller dans nos affaires. antes de ir Aleluia. nos nossos afazeres. Remerciez Dieu Agradecer a Deus avant de se coucher le soir antes de deitarmos ao pour Aleluia. tout ce amanhecer. qu'il fait pour Por nous. tudo que Glória a Ele Deus, faz por aleluia. nós. Parce que tout le matin, Porque todas as manhãs, la force que nous avons en a nous, força que temos em nós, c'est Dieu qui nous le é donne. Deus que nos Verdade. dá. En Aleluia. Jésus-Christ. Em Jesus Cristo. Aleluia. L'air qu'on respire, O ar que respiramos c'est Dieu qui nous le é donne. Deus que nos dá. En Em Jésus-Christ. Jesus Aleluia. Cristo. Alors il nous promet Então Ele nos de promete grandes choses, de grandes de coisas, de bénédictions, bênçãos, une vie en abondance. uma vida em abundância. Si nous croyons en lui Se cremos et que nele, nous mettons en e pratique que se sa nós parole. colocamos em Aleluia. prática a sua palavra. C'est lui qui est né d'eau et d'esprit. Aquele que nasce da água e do Espírito. Dieu, Jésus est sa priorité. Jesus é a sua prioridade. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, beaucoup muitos se trompent. se enganam. Il y en a des gens qui sont chrétiens, Tem muitos cristãos, il va à l'église de temps en temps. ele vai de vez em quando. Il à lit la igreja. Bible de temps en temps. De vez em quando ele Il lê a prie de Bíblia. temps en temps. De vez em quando ele ora. On va être faible
vamos ficar fracos. on sera faible. Vamos ficar fracos. Si nous ne mangeons pas la Se a nourriture gente não comer que Dieu nous a donnée, alimento que Deus nos dá, qui doit nous renouveler que chaque tem jour. que nos renovar Aleluia. cada dia. Imaginez qu'on se réveille le matin, on ne que boit a pas le gente café, aí on ne acorde prend pas le petit e não déjeuner, tome o café da manhã, midi, il n'y a pas de déjeuner, meio-dia não tem o almoço, et le soir, il e n'y a de pas le noite dîner. não tem a janta. Durant combien de jours Durante quanto tempo pour qu'on commence à sentir para que a gente comece le a corps sentir physique est faible? o corpo físico fraco? Une fois que le corps est Uma faible, vez que o corpo estiver le fraco, lutte va arriver. as lutas vão chegar Tu ne peux pas lutter. e você não poderá lutar. Tu ne peux pas lutter Você não pode parce que lutar tu es faible porque physiquement. você está fraco Nous avons fisicamente. une lutte E spirituelle também nós temos uma luta qui est espiritual grande. que é grande. Si nous ne se nourrissons pas Se de a la gente parole de não se Dieu, alimentar da palavra de on va Deus, être faible. vamos Et la lutte enfraquecer. va E arriver, quando a luta il va chegar, nous emporter ela vai levar junto. parce qu'on est faible. Porque estamos fracos. Nous devons faire de Dieu Nós notre devemos priorité. fazer de Deus Aleluia. a nossa L'amour de prioridade. Dieu, O amor de il est Deus, illimité pour ele é nous. ilimitado Comme on a para parlé nós. dimanche Como dernier. nós falamos Que no Dieu domingo nous aime à passado. l'infini. Que Deus nos ama. Il ao n'a pas infinito. choisi d'autres, Ele d'autres non. não escolheu outros. Il nous aime pareillement. Ele nos ama Mais nous todos devons iguais. nous donner à Mas lui nós temos que entregar totalement a Ele totalmente. et laisser Dieu faire les E choses dans deixar notre vie. Deus fazer nas coisas na nossa vida. Nicodème, Nicodemos, il a compris cela. ele entendeu isso. C'est pour cela qu'il allait voir É Jésus. por isso que ele foi ver Jesus. Il savait Ele que sabia les paroles qui sortaient de la bouche de que cet homme, as palavras que saíam da boca daquele il est homem, venu d'en haut. ele veio de cima. Amen. Amém. Faisons comme Nicodème. Façamos como os Nicodemos. Allez auprès de Jésus Vamos ao prédio et Jesus, nous attachons à lui. e nos agarramos a ele. Ouvrez votre Bible Abra sua Bíblia en Jean 3 em João 3, à partir de 16 a partir do 16 jusqu'au 18. até o 18. Amém. Dieu n'est pas un homme pour mentir. mes Deus frères. não é homem que minta para mentir. Dieu dit et Dieu fait les Deus choses. diz e ele faz. Aleluia. Regarde ce qu'il a parlé ici. Olha o que ele falou em Car Dieu a tant aimé le monde Pois Deus amou qu'il a donné son de tal Fils maneira unique, o mundo que deu seu Filho único, afin que quiconque croit en lui a fim de que todos que crêem nele ne périsse point, não morra, mais qu'il ait la vie mas que éternelle. tenha a vida eterna. Dieu, en effet, Deus, na verdade, n'a pas envoyé son Fils não enviou seu Filho dans le monde pour no juger mundo le monde, para julgar o mundo, mais pour que le monde soit mas sauvé para que par o lui. homem seja salvo por ele. Celui qui croit en lui Aquele que crê nele n'est point jugé, não será julgado, mais celui qui ne croit mas pas aquele que não crê est déjà jugé, já está julgado, parce qu'il n'est pas cru porque ele não creu au nom du no Fils nome unique do de Dieu. Filho único de Deus. Amen. Amém? Amém. Jésus n'est pas venu pour juger, Jesus ele não veio il n'est para pas julgar. venu pour rejeter, Ele não veio para rejeitar, mais il est venu pour qu'on puisse mas ele veio para que possamos retourner à Dieu voltar a à Deus travers lui. através C'est dele. pour cela qu'il est allé à la É croix. por isso que ele foi à cruz. Jésus, il n'est pas venu comme ça. Jesus ele não veio assim. Jésus est né Ele et il nasceu commence à e ele grandir. começou a crescer. Il est venu et il a Ele pratiqué. veio e praticou. Il a vivé au milieu de nous, Ele veio viver Il a no pris meio le de corps nós, tomou semblable corpo de celle du péché, semelhante a pecador, pour aller à la croix payer ce para prix ir à cruz pagar o à preço notre place em nosso pour nous lugar, racheter para nos et comprar nous sauver. e nos salvar. Ce n'est pas pour juger. Não foi para julgar. Jésus ne juge pas, Jesus não julga, mais il sauve. mas ele salva. Il a dit qu'il est venu pour les Ele malades, veio para os doentes, pour sauver. para salvá-los. Ce n'est pas les gens qui sont bien Não, qui ont besoin as de médecins. pessoas que estão bem, Si que je ne suis pas precisam malade, de je vais médico. parler au médecin. Porque se eu Je vais não au tiver médecin quand je doente, suis eu malade. não vou ao médico, só Jésus vou est se venu pour les estiver malades. doente. E Jesus Il est veio venu pour para nous os sauver. doentes, para nos salvar. C'est pour cela qu'il est ici. É por isso que ele está aqui. Mais nous devons nous accrocher, Mas nós Aleluia, devemos de savoir nos- que c'est Dieu là, nos, Aleluia. é, le Dieu qui agarrar nous em a Deus sauvés, e
saber que o Deus que il nos est toujours salvou, vivant. Ele está sempre vivo. Et il est capable E aussi Ele é capaz também de transformer de transformar toutes choses todas as coisas dans notre em vie. nossas vidas. Rien n'est impossible à Dieu, mes frères Nada et é sœurs. impossível para Deus. Mais nous devons persévérer tous Mas les devemos jours. perseverar todos os Des dias. fois, on ne réussit pas des Muitas das choses. vezes a gente não consegue as On coisas. court, on court, on court. A gente corre, corre. On se demande où est Dieu dans tout E nós ça. perguntamos onde está Deus em Où tudo est isso. Dieu? Onde está Comme Deus? cette pandémie dans le monde. Como essa pandemia Beaucoup neste mundo. demandent où est Dieu. Muitos perguntam onde está Deus. Dieu n'a pas changé. Deus não mudou. Dieu est là. Deus está aí. Mais Dieu a Alléluia. permis Mas Deus permitiu tous ceux qui entendent d'arriver, tudo que está acontecendo d'arriver. de acontecer. Sa parole nous a toujours avertis A sua palavra sempre que ces choses nos vont arriver dans le avisa monde. que isso iria Dieu, il est acontecer no juste. mundo. Deus, Il ele n'est é pas un Dieu injuste. Ele não é um Deus. Il est juste. Ele é justo. Il agit selon sa parole. Ele age segundo a sua palavra. Et si nous croyons à sa parole, E se nós cremos em et sua si nous palavra, sommes fidèles à sa e parole, somos fiéis à sua palavra, il sera fidèle à nous. ele vai ser fiel Parce a qu'il nós. ne peut pas agir contraire à sa parole. Ele não age contrário à sua Tout palavra. ce qui est fidèle à sa parole, Todos que são qui fiéis à marchent sua selon sa palavra parole, e que andam segundo a sua Dieu palavra, sera fidèle à eux. Deus vai ser fiel Parce a ele. qu'il est un Dieu juste. Porque ele é um Deus Aleluia, justo. glória. Aleluia. Amen. Amém. Glória a Deus. Notre famille Nossos familiares peut être sauvée. podem ser salvos. Si nous croyons Se nous-mêmes nós cremos que nós ce mesmos Dieu-là peut leur que sauver. Deus pode salvá-los. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Ele fala, tudo é possível. C'est pas àquele nous que qui va crê. faire les choses. Não somos nós que C'est vamos lui fazer. qui va faire. É ele que vai Moi, je ne fazer. vais pas chercher à comprendre comment Dieu va faire Eu não vou procurar saber como Deus vai fazer dans ma vie, na minha mais je vida. dépose les choses entre Mas ses mains. eu coloco Aleluia. tudo Je dis, entre papa, suas regarde ma mãos. Eu vie. digo, pai, olha a minha vida. Maintenant, Agora, cela ne m'appartient plus. isso não me pertence. C'est entre tes mains que je É dépose. entre tuas mãos que eu Et deposito. Dieu, E il Deus fera la différence vai fazer a dans diferença notre vie. em nossas vidas. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen, mes frères. Amém, meus Amém. irmãos. Glória a Deus. Voilà les paroles, Aqui está le a message de palavra, l'Éternel a mensagem que o Senhor pour chacun de vous aujourd'hui. deu a cada Et de nós chacun de hoje. nous. E Amém, que glória cada a de Deus. nós, Amen. Amém. Nous allons para cada prier de nós, vamos orar pour nos familles, por os nossos pour familiares, nous-mêmes, por nós mesmos, et que Dieu vienne e nous que Deus aider. venha nos ajudar. Amen. Amém. Priez, Oramos. priez pour vous, Ore por priez você pour votre mesmo. famille, Ore por sua família. même si ceux qui sont loin. Ainda que eles estão muito longe. Mais le Dieu qu'on a, Mas o Deus que c'est un temos Dieu qui é peut um être à la Deus que fois à pode plusieurs endroits. está em todos os verdade. lugares. Amen. Amém. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, merci mon Dieu obrigado, pour meu ce Deus, moment por esse momento que nous avons passé devant que ta nós présence. passamos diante de Tua presença. Seigneur, nous croyons à toi, Senhor, Papa. nós cremos em C'est Ti. pour cela que nous sommes ici, E mon Dieu. é só por isso que estamos aqui. Même si la difficulté est là. Ainda que a dificuldade Mais nous esteja sommes aqui, ici, Seigneur. a gente está aqui. Même si la journée était dure. Ainda que o dia foi tão Mais nous difícil, sommes ici mas nós estamos parce que aqui, nous croyons à toi. porque nós Que cremos tu es em le Ti, Dieu que Tu és o Deus qui sauve, que salva, qui que transforme. transforma. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je dépose la vie de eu chaque deposito personne a vida de cada pessoa entre tes mains. entre Tuas Au mãos, nom de Jésus, no nome de Jesus. transforme Transforma tout ce qui est mort, tudo o que Seigneur. morreu. Ressuscite, mon Dieu, Ressuscita, meu tout Deus, ce qui est mort tudo que morreu dans la vie de cette na personne. vida desta pessoa. Renouvelle, mon Dieu, Renova total et totalmente complètement la e vie de chaque completamente personne, a vida Jésus. de cada pessoa, Jesus. Seigneur, Senhor, tu connais le cœur, Tu Papa, conheces o coração de chaque personne. de cada pessoa. Tu connais le besoin Tu conheces a de tes necessidade enfants, Seigneur. dos teus filhos. Nous sommes ici, E nós Papa. estamos aqui, meu Nous Pai. ne voyons pas le cœur de Nós chacun. não vemos o coração, Mais toi, tu vois, Seigneur. mas Tu tá vendo o coração. Tu vois comment Tu tá cette vendo personne como essa pessoa saigne au plus profond de son ela cœur. tá sangrando dentro dela. Seigneur Dieu, Meu Deus, opère le miracle faz o milagre dans le cœur no coração de cette personne. dessa pessoa. Amène la paix de Traz nouveau a paz dans la vie de novamente cette na personne. vida desta pessoa. Ressuscite toutes Ressuscita choses qui sont mortes dans todas leur as coisas famille.
que morreram na Seigneur família Dieu, dela. Senhor Deus, reconstruire la famille peut-être qui est détruite, Seigneur. a família que foi destruída. Reconstituer, Seigneur, le couple, le mariage. O casamento, o Seigneur casal. Dieu, Senhor la Deus, vie a vida professionnelle profissional de cette personne. dessa pessoa, Je dépose entre tes eu mains. deposito em tuas Seigneur mãos. Père, Senhor tu es le Pai, Dieu de tu miracles. és o Deus de milagres. Tu es celui qui est Tu és capable de aquele que é transformer, capaz de Seigneur, transformar toutes choses. todas as Tu es le Dieu Tu d'impossible. és o Deus do impossível. Tu es capable, Seigneur, de transformer les choses impossibles aux choses possibles. em coisas possíveis. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus à Pai, partir a d'aujourd'hui, partir de agora, tout ce qui ne va pas, tudo Seigneur, o que não está dans la bem vie de cette na vida personne, dessa pessoa, vient à être venha transformé. a ser Au transformado nom de Jésus, no nome de Jesus. le miracle, Seigneur, va arriver. Je crois, Seigneur, Eu creio, Senhor, que de maintenant, que desde agora la bonne nouvelle, as Seigneur, boas va novas arriver dans la vie de vão chaque chegar na personne. vida de cada Si pessoa. quelqu'un est malade, Se alguém Jésus, está doente, guéris maintenant. cura Au agora. nom de No Jésus. nome de Jesus. Seigneur, Senhor, tu es le médecin de tu és médecins. o médico dos Il n'y a médicos. pas de maladie, E Seigneur, não que tu existe ne peux pas doença guérir. que tu não podes Et je te curar. demande, E eu quero te pedir, guéris, Seigneur, cura le malade, o Seigneur. doente, Guéris, Papa, cura toute blessure, toda ferida, des blessures de longues années en ferida arrière. de muitos anos. Cette personne n'arrivait Essa pas à aller de pessoa, l'avant ela não consegue ir parce qu'elle a adiante, été un jour porque peut-être maltraitée. ela foi maltratada. Et jusqu'au jour E até o d'aujourd'hui, dia de hoje, cela l'empêche isso d'avancer. impede ele de avançar. Cette personne n'arrivait Essa pas à pessoa reconstruire une vie, não Seigneur. consegue construir uma Peut-être vida sentimentale, sentimental, parce talvez, qu'elle a été blessée porque dans ele le foi passé. ferido no passado. Et jusqu'au jour E d'aujourd'hui, até o dia de hoje, il a resté dans cette ele situation ficou nessa situação. qu'il n'y a plus de E solution. não tem mais Mais à jeito. partir d'aujourd'hui, Mas a partir de agora, je te demande, mon Dieu, eu quero te pedir transforme toutes a choses. transformação Redonner de une todas vie as de coisas, nouveau, Seigneur. uma vida Une nova, nouvelle vie en uma Jésus-Christ. nova vida Tu em es le Jesus Dieu qui Tu transforme. és o Deus que Tu es le transforma. Dieu qui Tu change. és o Deus que muda. Seigneur, que le passé de Que o cette passado personne dessa pessoa reste dans le passé, fique no Seigneur. passado, Pour qu'il Senhor, puisse aujourd'hui para que ele possa prendre hoje une nouvelle vie, tomar uma qu'il nova puisse vida aller de l'avant e ir adiante en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Peut-être la maladie de Talvez cancer est a là. doença do câncer está. Retire au nom de Jésus. Arranca o câncer. Envoie, Seigneur, Envia, ton meu feu Pai, o teu fogo. et consomme, E Seigneur, consome, le Senhor, cancer. todo câncer. Que cette personne, Que essa Seigneur, pessoa retrouve une vie normale. Volte a ter uma La vida maladie normal. de diabète, A doença do diabetes. retire au nom de Jésus. Arranca em teu nome, Maladie Jesus. incurable, A doença retire au nom incurável. de Jésus. Arranca em nome de Toute Jesus. sorte, Seigneur, Toda sorte de maladie, de Seigneur, doença qui est peut-être, que Seigneur, talvez está dans le corps de no cette corpo personne, dessa pessoa, qui l'empêche que d'avancer. impede ela de Retire au avançar. nom de Jésus. Retire em nome de Si Jesus. au moins une famille Se uma família de cette personne dessa pessoa se trouve, Seigneur, está, quelque Senhor, part, em algum Seigneur, lugar malade, doente, guéris au nom de Jésus. cura em nome de Guéris au nom de Jésus. Cura no nome de Jesus. Ressuscite, Seigneur, Ressuscita tout ce qui est mort tudo que está morto dans la vie, Seigneur, de ton na peuple. vida do teu povo. Seigneur, je prie pour Senhor, cette ville eu de oro Saint-Nazaire, pela mon vida Dieu. de Saint-Nazaire. Bénis Saint-Nazaire. Abençoa Transforme Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Transforma Saint-Nazaire. Seigneur, que ton Senhor, esprit que o teu Espírito puisse Santo envahir cette possa ville invadir et essa transformer cidade des e vies. transformar muitas Retire, vidas. Seigneur, Retira, Senhor, la vie de a misère vida de de miséria la personne qui da vit une vie pessoa de que misère. vive uma vida de miséria. Seigneur Dieu, Senhor Deus, les élus de cette os ville, eleitos dessa bénis, cidade, Seigneur, abençoa. au nom de No Jésus. nome de Jesus. Transforme, Seigneur, Transforma, meu au Pai. nom de No Jésus. nome de Jesus. Toutes choses. Todas as coisas. Je prie aussi, Eu Papa, oro também pour le gouvernement pelo français, governo Seigneur. francês, Senhor. Aide, Seigneur, Ajuda cet gouvernement, esse governo Seigneur, à diriger le a pays, dirigir o à país, trouver des a solutions. achar solução. Au nom de No Jésus. nome de Jesus. Merci pour la vie de chacun de pela nous vida de qui cada s'est présenté ici. que se apresentou Que leur aqui. famille, Que Seigneur, a família puisse être bénie. possa se abençoar. Au nom de No Jésus. nome de Jesus. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém, meus irmãos.
Je suis sûr Eu tenho a certeza que le Dieu qu'on a cru, o Deus que cremos, il ne va jamais nous abandonner. Ele vai nunca nos abandonar. Même si les choses n'arrivaient pas, Ainda que as Tout de coisas suite não aujourd'hui. acontecem même imediatamente si on a hoje, lutté toute notre ainda vie, que nós lutamos toda a nossa vida, continuez à lutter. continue a lutar. Continuons à lutter. Continuemos a lutar. La bénédiction de Dieu, A bênção de Deus, il arrivera ela vai chegar dans le temps de Dieu. no tempo de Deus. Amen. Amém? Remercions Dieu Agradecemos pour a ce Deus moment que nous avons por esse passé momento que ensemble. passamos juntos. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, merci pour cette réunion obrigado por essa que reunião nous avons que passée nós passamos dans ta présence. na tua presença. Seigneur Dieu, Senhor je Deus, crois comme ta eu parole a creio, dit, como diz a tua que où il y a palavra, deux ou trois que onde personnes existir duas réunies ou en três ton nom, pessoas reunidas em teu tu te nome, fais tu présent. te fizeste Je sais que presente, tu es ici. e eu sei que Je sais que estás tu as fait de aqui, grandes e que choses grandes coisas tu dans fizeste notre vie aujourd'hui. em nossas vidas Merci hoje. Seigneur. Obrigado, Senhor. Accompagne chacun de Acompanha nous cada dans leur Senhor, domicile, nas Seigneur. suas casas. et de demain, E Seigneur, desde Sois avec logo nous, amanhã Seigneur, esteja conosco dans les démarches. em todo Celui qui a la démarche, Seigneur, dans un aquele endroit, que tem que fazer amène-le procedimento, jusqu'à là-bas. guia-o Et até que la lá. victoire Que a vitória soit avec cette esteja personne. com essa pessoa. Et ton nom, E o Seigneur, teu nome sera glorifié será à glorificado travers la vie de cette através da personne. vida desta Nous pessoa. allons témoigner, Nós Seigneur, vamos testemunhar devant les hommes diante de dos ce que homens tu fais do que tu fazes tous les jours todos os dans dias notre vie. em nossas Au vidas. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation de l'Esprit Saint de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, demain, pour toujours. L'Église dit Amém. Dieu vous bénisse. Amém.